Olá, boa noite! Cadê o pessoal? Boa noite, cadê as mulheres? Estamos aqui para mais uma live especial, a última live dessa semana das Mulheres Improváveis. Então, nós vamos começar aqui nessa noite falando de uma mulher muito especial, mas antes da gente começar, vamos mandar o aviãozinho aí, chamar as outras mulheres, esperar aí alguns minutinhos o pessoal se conectar e chegando e entrando na live para participar aqui com a gente nessa live que foi preparada com muito amor, com muito carinho, regada com oração, regada com jejum, para que possa abençoar muitas e muitas mulheres do nosso Brasil. Então vamos lá, eu vou aguardar aqui uns segundinhos, arrumando aqui, preparando tudo para que a gente possa já iniciar. Como é que tá o som aí? Tô vendo aqui, ó, a iluminação, como é que tá? Me diz aí, quem for chegando, se tá tudo ok, se o som tá bom, se tá dando para ouvir, ou se começar a falhar a internet, dá um toque pra gente, para que a gente possa ir arrumando e melhorando aqui e não fique travando muito. Seja bem-vindos aí, o Pablo que entrou, Jaime que entrou, boa noite, a Márcia Procópio também, querida, seja bem-vinda, que bom que você tá aí. Então hoje eu, junto com a Vilma, tô aguardando ela entrar aqui também, vamos então falar dessa terceira mulher, de verdade dessa segunda mulher, né? Nós tivemos a primeira live na segunda-feira, vou fazer aqui uma recapitulação para vocês do que nós falamos. Nós falamos sobre o projeto, sobre ser ou estar improvável, né? Porque o I am provável? Porque o I am vem do inglês, eu sou ou eu estou improvável. Então, essa reflexão que a gente vai fazer toda noite, né? Todas essas noites de lives, nós estamos fazendo essa reflexão, se eu sou improvável ou se eu estou improvável. E como que nós estamos fazendo essas reflexões? Através de inspirações de mulheres amadas e inspiradas, que a Bíblia nos traz os seus relatos aqui, as suas histórias aqui, né? Opa, a Vilma entrou, a Vilma chegou, já vou chamar ela. Madalena também entrou, então agora eu já posso chamar aqui, mas ainda não está disponível aqui para convidar, Vilma, não sei o que aconteceu. Manda o convite aí que para mim tá parecendo que não tá disponível para eu te chamar para a live, tá bom? Então, voltando aqui à recapitulação, para quem não me conhece, eu sou Andressa Teles, de repente você chegou aqui a primeira vez, a primeira noite, ou vai assistir depois essa live aqui que vai ficar gravada, e aí você não sabe o que está acontecendo, né? Nós estamos aí num projeto chamado de série Mulheres Improváveis. E nós começamos essa série na segunda-feira, onde eu trouxe um pouquinho, durante a live, os conceitos do que é ser ou estar improvável. E aí ontem nós falamos de uma mulher muito especial, que foi a Eva, também com o significado de Ezer. E o que Eva contribuiu para nós, na nossa trajetória e como ela pode contribuir com nós através dos relatos bíblicos. E hoje nós vamos falar de uma mulher improvável também, que é chamada na Bíblia de mãe de multidões e também era estéril. Se alguém já sabe quem é essa mulher, fala aí, já vai colocando nos comentários, né? Eu vou chamar a Vilma aqui para a gente dar as boas-vindas para vocês, para ir interagindo com vocês. Então, ainda quem chegou aqui e não me conhece, meu nome é Andressa Teles, eu sou aqui de Curitiba, da região do Paraná, e estou aí junto com a Vilma Duarte nesse projeto, nessa série de Mulheres Improváveis, que é esta semana, e aí a gente dá uma pausa, semana que vem novamente no mesmo horário, segunda, terça e quarta, aí com a Vilma, né? Aqui, eu vou aceitar o convite da Vilma, e aí nós vamos estar juntas novamente semana que vem, né, para continuar essa série. Sejam todas aí bem-vindas, todos também, os meninos, os homens também são bem-vindos. Para quem não sabe, nós temos um grupo no WhatsApp,
tá? Que é um grupo exclusivo para as mulheres, tá? Aqui na live é aberto para quem quiser participar. O grupo é específico para as mulheres, tá? Que estão ali junto conosco no grupo. E entra aqui no link da minha bio no Instagram. A bio é aquele textinho que fica abaixo da foto aqui do Instagram. Tem um link em azul, você clica lá e você vai ser direcionado para o grupo das mulheres improváveis que estão ali, são notificados e a gente tem ali uma troca nesse grupo com informações importantes para aquelas que querem participar aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, não sei o que aconteceu aqui, eu mandei o convite para Vilma, mas ela não tá aparecendo aqui também. Para mim, então, deixa eu só ver, dá um minuto, gente, dá um minutinho porque a Vilma não pode participar. Porque, não sei, mas ela deve estar tentando resolver ali. Eu vou começar aqui e assim que a Vilma conseguir entrar, eu a chamo, tá? E vou dando continuidade aqui. Então, eu vou anotar aqui. Opa, a Vilma apareceu. Apareceu, Vilma. Aqui para mim não tá permitindo eu te mandar o convite, tá? Só parece que você não tá disponível aqui. Então, manda de novo aí o convite para mim, para ver se eu consigo adicionar você nessa live aqui. Enquanto a Vilma tenta entrar aqui e mandar o convite, eu vou já colocando aqui o tema da nossa live de hoje. E você que tá aí, enquanto você aguarda pacientemente, muito obrigado pela sua paciência, já vai mandando o aviãozinho e chamando outras mulheres que precisam ouvir essa palavra também, tá? Vou colocando aqui. A Vilma enviou. Deixa eu ver aqui que a Vilma enviou a solicitação. Aceitar. Tô aceitando. Vivo com Vilma. Aceitei e diz que a Vilma não pode participar. Veja aí se é o celular, se tem que atualizar alguma coisa, Vilma. Tá, mas não tá... Não, eu tô aceitando o convite e tá dizendo que você não pode participar. Dá uma atualizada, reinicia o celular, porque às vezes é isso, gente. Às vezes o Instagram, ele tem essas coisinhas assim que não nos permite continuar sem fazer alguma coisa. Às vezes tem que reiniciar o celular, atualizar o Instagram, tem que fazer entrar e sair da live para poder atualizar alguma coisa. Às vezes a gente já teve vezes que a gente teve até que mudar de aparelho, tá? Ó, o Jaime colocou ali, ó, o meu Instagram atualizou hoje. Pode ser que alguma atualização diferente também aí que possa ter que fazer, né? De estéreo, a mãe de multidões. Quem sou eu? Quem será? Alguém sabe? Vou colocar aqui, ó. Fixar comentário, aí, ó. Quem sou eu? Então, coloquei aí o comentário e vamos dar continuidade aqui à nossa live. O Jaime colocou, quem será? Quem será? Né? Então, hoje, nós vamos aí falar dessa mulher improvável, tá? E alguém aí já deve ter descoberto quem é essa mulher que foi chamada de mãe de multidões e era estéril. Quem será que é essa mulher? Olha, a tia Nilma chegou, seja bem-vinda, Deus abençoe, que bom que você tá aí. Que bom, quem mais aí que entrou que eu não vi? Madalena entrou. Olha, Madalena, Suelen, sejam bem-vindas. Amadas, estão firmes e fortes aí. Boa noite para vocês que estão se conectando, estão entrando agora. Já manda o aviãozinho. Vamos todo mundo mandar o aviãozinho agora para chamar mais mulheres? Ó, vou começar a enviar aqui os convites para as mulheres entrarem na live, tá bom? Vamos lá, mandando para um monte de mulher, para trazer essas mulheres aqui para participar, para serem abençoadas também. Tô mandando aqui para homem também, mandando para um monte de gente. Ajuda você aí também mandar, tá bom? Vamos mandando aí pro pessoal para ver quem vai conseguir
participar ao vivo. Quem não conseguir participar ao vivo, depois vai entrar, né? E assistir aí a gravação dessa live. Ok, queridas? Então, vamos lá. Tô mandando para um monte de gente. Vocês estão mandando aí? Me ajudem aí, mandem também, ó. Tô mandando para bastante gente aqui. Mandei para mais de 30. Olha quem mais chegou! A Iracema. A Vilma escreveu aqui, só um instante que já vou entrar. Andressa, a Madalena colocou, você está falando de Ana? Será que era de Ana? Quem mais acha qual é que é a mulher que nós vamos falar hoje? Que era estéril e foi descrita na Bíblia como mãe de multidões. Mãe de multidões. Quem será esta mulher? Deixa eu ver aqui como é que tá. Mandei para um monte de gente. Vocês mandaram também? Obrigada aí pela participação. Vou pedir para vocês ir colocando aí as dúvidas, anotando, fazendo perguntas aí no chat, interagindo. Assim que a Vilma conseguir, ela vai entrar e também vai respondendo vocês. Mas a mulher que nós vamos falar hoje é uma mulher muito, muito linda. Ela é descrita na Bíblia como uma bela mulher, que ela tinha uma beleza, ela era conhecida pela sua beleza. Será quem que é? Era conhecida também pela sua beleza. Essa mulher era... Olha aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. Sarai. Sara, mais conhecida como a esposa de Abraão. Sara e Abraão. E eu trouxe essa figura aqui, essa imagem para mostrar para vocês, né? Eu achei muito legal essas. Tinha muitas imagens na internet, né? Mas eu achei essas aqui mais interessantes, porque mostra o Abraão um pouco mais envelhecido, né? E a Sara mais jovem. Porque a Bíblia relata que ela tinha uma beleza inconfundível, que ela era muito bela, muito bonita. Então, é interessante, né, a gente analisar como que a Bíblia traz a figura da mulher. E aí, esse aqui é o texto-chave que nós vamos falar hoje, que eu quero ler aqui para vocês. Quem está anotando, quem tem a Bíblia, já escreve aí, é Hebreus 11, 11. Eu vou ler aqui na versão na linguagem de hoje, tá? Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Olha que interessante. Vilma, você colocou aqui, pronto, pode chamar. Para mim não abre opção, tá bom? Quando eu clico aqui para te chamar, diz assim, que você não está disponível. Coloca aqui que você não tem opção aqui para eu te chamar. Então, você manda o convite aí e vamos tentar, ó. Com Vilma. Agora eu aceitei de novo, vamos ver se vai dar certo? Verdade, é Sara, a Madalena colocou. Deu certo aí, Vilma? Acho que agora deu. Opa! Que luta, hein, irmã? Que luta! Olá, pessoal, tudo bom? Que luta! O que aconteceu? Assim, o Instagram faz atualizações. Ontem eu atualizei, não necessariamente precisava atualizar hoje. Mas como ele está atualizando tudo, o tempo todo, todo dia, aí hoje eu tive que atualizar de novo, né? Então, é assim que acontece, ao vivo e a cores. É Tudo isso bom, mesmo. gente? Tudo bem, graças a Tudo Deus. bom, pessoal? Boa noite. Dá um oi aí pro Para quem pessoal que não tá me chegando. conhece, isso, para quem não me conhece, meu nome é Vilma e eu e a Andressa estamos juntas, né? Nessa caminhada, nessa longa caminhada, estamos juntas aí há muito tempo, né? A gente repete, porque a gente sabe que tem gente aqui que não os conhecia, gente nova. Eu quero dar as Uhum. boas-vindas à galera que chegou hoje, né? E
eu vou falar quem eu sou, né, para que você que é novo conheça, e aquele que já sabe, só para reafirmar. Eu sou professora, estou cuidadora agora da minha mãe, e eu sou pastora, eu sou missionária, e já viajei por vários lugares, sou palestrante, sou ministrante, enfim, somos multitarefas, né, Andressa? É verdade, é assim mesmo. Olha só, boa noite para, ó, quem mais entrou aqui? A Iracema, boa noite. A Madalena tá dando boa noite, cunhada. Agora a Vilma vai cuidar dos comentários aí, tá bom, gente? Fiquem calmos, tranquilos, Com que agora ela vai certeza, vamos lá. respondendo vocês aí, enquanto eu vou conversando com vocês aqui. Eu já comecei aqui já na introdução, Vilma, falando da mulher e já revelei que é a Sara, Sarai. Primeiro aparece o nome dela na Bíblia como Sarai e depois como Sara. E nas minhas anotações que eu tenho aqui, eu coloquei algumas perguntas que ao longo dessa live eu acho importante que a gente responda, tá? Primeiro, quem era Sarai? Por que o nome dela foi mudado, tá? Por qual motivo que Deus mudou o nome dessa mulher, que tinha o nome de Sarai e depois veio a se chamar Sara, que é o mais comum, mais conhecido por todos nós. Qual era o propósito dessa mulher improvável? E o que aconteceu para Sara se tornar improvável? Por que nós colocamos ela numa lista aqui de improvável? E como que nós podemos aprender com a Sara? O que ela traz de ensinamentos para nós nessa noite? Então, assim, eu quero começar pedindo assim a graça de Deus, a sabedoria de Deus, fazendo uma oração aqui para que o Senhor venha abençoar e abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento para tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar por alguns instantes? Querido Deus, nessa noite eu rendo graças a Ti, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade que temos de usar as redes sociais, a internet, para compartilhar do seu amor, compartilhar da sua palavra e aprendermos juntas aqui em união, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero pedir que o Senhor leve cativo a mente de cada mulher, de cada pessoa que se conectar conosco nessa noite e de cada pessoa que vai assistir essa live gravada depois. Nós levamos a nossa mente cativa ao Senhor Jesus e nós repreendemos todo ataque de Satanás e seus demônios para tentar nos impedir roubar essa semente que será plantada nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de aprender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. 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 Muito bem. Mais alguém entrou aí para você dar uma boa noite, Vilma? Sim, com certeza, mas eu quero dar uma boa noite geralzão. Já escrevi, mas quero dar uma boa noite geralzão. Falar uns nomes aqui. Suelen, Madalena, o Jaime, o nosso querido parceiro Jaime, esposo da Andressa. Ele está sempre conosco. Nilma, Juliana, Iracema, querida. Beijo. Fátima, Ruth, minha irmã Ruth, Sandra Regina, Suzy Guedes, muito bem-vindas, Deus abençoe vocês tremendamente e que Ele possa, sim, falar com você, como tem falado comigo nesses 3 dias de live, né? Tem falado muito comigo, muito com a Andressa. Então, vamos lá, que eu quero descobrir tudo sobre essa mulher. E enquanto a gente vai falando aqui, não esquece de mandar o aviãozinho aí, chamar mais mulheres para estarem aqui junto conosco. Com certeza. Bom, queridas? Então, para aquelas que estão anotando e que gostam de conferir as palavras que a gente traz aqui, é importante que vocês anotem as referências, tá? Que nós estamos trazendo e que vocês acompanhem também a leitura bíblica dessas referências. Eu trouxe várias referências, porém, por conta do nosso tempo e por não ser também aqui um estudo tão exaustivo, né? Mas, assim,
algo é profundo, é denso, porque a gente gosta de live de conteúdo, a gente não gosta de live que a gente não aprende nada, que só fica ali ouvindo, não tem sentido, né? Mas se você quiser se aprofundar, você precisa anotar as referências e depois estar lendo. Mas quem está aí com a Bíblia, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, é bem facinho aqui no início dela, em Gênesis 16, que eu vou ler somente essa passagem e as outras eu vou só sinalizar para vocês, tá bom? Em Gênesis 16, tá? Capítulo 16, do versículo 1 ao 4. Só no início aqui, Gênesis 16. Não liga que a minha Bíblia é tudo riscadinha assim, ó. Capítulo 16, versículos do 1 ao 4. Quem está acompanhando aí. Então eu vou ler. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Esse texto é muito forte, nós vamos destrinchar ele um pouquinho, tá? Mas para quem está anotando, tudo que eu vou falar, as referências também, além dessa, está em Gênesis 17, de 15 a 22, em Gênesis 18, de 9 a 15, e também o versículo de abertura que eu fiz aqui com vocês, de Hebreus 11, 11. Quem era essa mulher? Quem era Sarai? Então, aqui a Bíblia começa relatando que Sarai era esposa de Abrão. Depois o nome dele é mudado também, mas no começo era Sarai e Abrão. E eu quero começar aqui com vocês com o significado do nome. É importante nós sabermos os significados do nome, inclusive do nome da gente também. Porque o significado, ele carrega muito propósito, né? Ontem nós falamos do nome de Eva, de Ezer, que é auxílio, que é socorro, que é ajudadora. E hoje o nome da Sarai, ela significa princesa, senhora ou dama. Então, nos relatos da Bíblia, a gente vai ver que Sarai, ela é relatada como uma mulher que era muito bonita, porém ela era estéril, ela não podia gerar filhos. Mas ela recebe uma promessa de Deus, ela e Abraão, de que eles seriam pai de nações, de grandes multidões. Então, Sarai, né, a origem do nome, ela vem do hebraico, ela possui esse significado de princesa, senhora ou dama. Apesar dela ser já em uma idade mais avançada, uma senhora, a Bíblia relata isso, ela ainda permanecia muito bela a ponto de chamar muito atenção. E aí toda a história nós vamos desenrolando aqui, tá bom? Então, Vilma, alguém aí tem alguma pergunta? Por enquanto? Tem comentáriozinhos aqui. Eu quero reforçar, gente, que nós estamos hoje na série Mulher Improvável. O tema é de estéril a mãe de multidões. Quem eu sou, que a Andressa já falou, que é Sarai, que vai ser trocado o nome dela, né? E a Suzy Guedes falou, alegria de compartilhar a palavra. Abraço. Você, querida irmã, professora Andressa. Ela também, a Suzy também é prof aqui do Paraná, já se aposentou da escola, né? Mas também é uma serva de Deus, também traz a palavra de Deus no canal dela, ela também tem canal, é uma bênção. Obrigada, Suzy, pela sua presença. Show. Mais alguém? A Madalena falou, oi, cunhada, chegou a cunhada? É, cheguei. O Jaime disse,
Deu uma travadinha. Tá Tá, travando depois para então a vocês? gente vê. Ah, aprendo muito com vocês. Obrigada, Jaime. Essa é a nossa intenção mesmo de passar o que a gente conhece. Ok. Eu vou Sobre. fazer um resuminho aqui da história de Sarai, só para contextualizar, tá bom? A Vilma, aí se eu esquecer de algum detalhe importante, você também pode me ajudar. E se vocês lembrarem de algum Ok. detalhe importante, vocês também colocam aí e compartilham com a gente. Então, para quem não conhece a história de Sara, assim, resumidamente, Sarai, né? No começo, Sarai e Abrão, eles saem da terra do Egito. Deus dá uma palavra para Abrão que eles têm que ir para uma terra desconhecida que Deus iria mostrar, né, para eles, e eles têm que se deslocar. E eles habitavam naquela época em tendas, então eles removiam a sua tenda e iam conforme o Senhor ia direcionando Abrão. Eles já eram já de uma certa idade avançada, Sara, às vezes vou falar Sara, às vezes Sarai, tá bom? Ela já tinha mais de 65 anos e Deus havia dado uma promessa para eles, que de Abraão sairia muitas, ele teria muitos filhos, ele seria pai também de multidões, que a descendência dele seria, Deus compara, como a areia do mar, como os grãos de areia. Então, imaginem como seria grande essa descendência de Abraão. Ele tinha essa promessa de Deus, porém, ele era casado e a esposa dele era estéril. Então, veja o dilema que eles tinham. Nossa, eu tenho uma palavra, mas a minha esposa é estéril. Como assim? Da onde que vai vir esse filho? E aonde que entra Sara nessa história? Sara sabe dessa palavra que Abraão tinha recebido. E ela fica angustiada, porque naquela época, a mulher que era estéril, a mulher que não gerava filhos, ela era muito, de certa forma, discriminada, né? Porque ela não frutificava, ela tinha o seu ventre estéril. E Sara convivia com esse peso, porque Abraão seria pai, mas como assim? Ele vai ser pai como? Com qual mulher? Porque se eu não posso gerar, quem vai ser essa esposa que vai dar filhos para Abraão? E aí desenrola toda a história ali em Gênesis, né? Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas acaba desenrolando ali. Eles vão, né, para o lugar onde Deus havia mostrado para Abraão, né? E acabam chegando uma certa época, né? Eles vão ficando cada vez mais e mais velhos, até que Deus traz à memória novamente a promessa que ele havia feito aí para Abraão. Eu queria começar contando para vocês também quais eram os pontos positivos da Sara. Porque quando Deus chamava Abraão para ir para uma terra desconhecida, Sara acompanhava ele. Ela era o tipo de mulher que estava sempre ao lado do seu esposo. Eu fico imaginando a gente, eu me mudei recentemente, né? Tem apenas 3 meses que eu tô aqui em Curitiba, eu era de outra cidade. Gente, foi uma loucura fazer uma mudança. Tá certo que na época deles, eles não tinham tantas coisas assim para carregar, né, Vilma? Não é como os dias de hoje. Mas a Bíblia É verdade. eles habitavam em tendas e que eles mudavam de lugar para lugar. Então, muitas vezes a gente acaba se apegando ao lugar onde a gente está, se apegando às coisas que a gente tem, e não é fácil a gente mudar, porque a gente se acomoda, a gente quer a nossa zona de conforto, a gente quer ficar tudo bem, tudo tranquilo e saber onde está cada coisa. E quando a gente se muda, acaba que a gente desestrutura tudo, né? Não sei aí quem aí já se mudou, fala aí pra gente, quem já fez algumas mudanças na vida sabe do que eu estou falando. Mas Sara sempre foi submissa à direção do seu marido, tá? Mas como assim, Andressa, submissa? Submissão aqui quer dizer sob a mesma missão, ou seja, Deus tinha dado uma missão para eles e os dois estavam debaixo da mesma missão. E Sara não era um empecilho para que esse marido, para que esse esposo pudesse cumprir o propósito de Deus na vida dele. Eu queria ilustrar
com uma série que eu assisti recentemente, não sei aqui quem assiste série, tem uma série que é bem interessante, que eu gosto muito, porque ela é muito tranquila, assim, porque hoje em dia tem umas séries que são bem pesadas, né? O nome dessa série é This Is Us, Estes Somos Nós. E conta a história de uma família, uma história de uma família de três irmãos, né, que se casam, que tem as suas... Peraí que eu acho que eu vou mudar a rede aqui, porque tá no 2G aqui, não tá aparecendo. Na internet dela. Isso. Melhorou? Eu mudei a rede aqui, que eles me deram um Sim. toque aqui. A minha equipe aqui E- me deu um toque. Tá. Que bom, né? Estão me ajudando. Eu estava falando dessa série, que o que acontece? Nessa série aí, tem uma personagem chamada de Kate. E ela é muito querida, ela é uma personagem muito cativante, casada com o esposo dela. E ela tem 2 filhos. Um dos filhos dela nasceu com deficiência visual, né? Um dos filhos dela não enxerga. E a outra menininha, né, não tem deficiência nenhuma. E o esposo dela, eles estavam passando por muitas dificuldades financeiras. E o esposo dela conseguiu um trabalho que ele iria ganhar muito bem, mas ele teria que se mudar para uma outra cidade, como se ele tivesse que atravessar todos os Estados Unidos em outra cidade, muito longe de onde eles estavam. E a princípio ele foi, né? Ele locou um apartamento e se mudou para esse lugar. E começou a trabalhar, e eles começaram a prosperar, porque ele ganhava bem, ele começou a proporcionar para o filho que tinha deficiência, né? Mais recursos, mais atendimento, mais serviços especializados. Porém, chegou um momento em que a situação deles estarem longe começou a ficar insustentável, porque ele viajava muito e era muito longe, cansativo, né? E ele estava também perdendo bastante tempo de convivência com os filhos e com a esposa. E ele todo feliz, ele vai atrás de uma casa na região que ele trabalha, ele vê uma casa muito bonita e ele faz uma surpresa para a esposa que foi visitá-lo e ela vai lá e ele fala da casa que ele está planejando para eles se mudarem para lá. Mas eu vou resumir a história. O que acontece? A Kate, nessa história, ela fica muito abalada e ela simplesmente decide que ela não vai se mudar. Que mesmo que o esposo esteja vendo uma casa, um lugar e tal, ela não quer sair da zona de conforto dela, porque aonde ela mora é um lugar calmo, tranquilo, ela já estava estabelecida, os filhos estavam lá, os familiares estavam perto. E olha que interessante, quando Deus dá a palavra para Abraão, ele fala: sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, né? Quando a Kate recebeu essa informação do esposo para se mudar, ela recuou, ela não quis acompanhar o esposo, ela não quis abrir mão do conforto que ela tinha e de toda a organização que ela já tinha ali. E isso trouxe consequências muito graves para esse casal, porque como ela não se mudou, eles foram cada vez mais se distanciando, e o marido foi perdendo contato com os filhos, foi esfriando a relação e acabou gerando um divórcio. Então, olha só que interessante quando a gente percebe que com Sarai foi diferente, porque ela poderia dizer para Abraão: eu não vou, eu não quero, e você se muda demais. Você está indo para um lugar que eu nem sei onde é, Deus te mandou, mas ele não disse exatamente. E eu não sei vocês, mulheres que estão assistindo, mas eu, quando vou sair, eu vou para um lugar, eu quero saber tudo. Eu quero saber onde que é, como que chega, se vai Eu demorar, também. vai, quanto tempo. Imagine se mudar, pegar, não, põe as coisas num saco e vamos para algum lugar, né? Então, você tem que ser uma mulher muito
confiante no seu marido para você fazer isso. Você tem que confiar muito na palavra que ele recebeu de Deus para você poder ir e se desvencilhar de tudo que você tem. E o que foi interessante, que Deus Verdade. falou, deixe a sua parentela. Muitas vezes a gente quer sair, mas a gente não quer se desligar do passado. A gente quer ficar lá no passado. Mas Deus tem coisas novas para nós. Tem um propósito maior. E se eu bato o pé e não fico e acabo não indo, eu acabo perdendo essa oportunidade que Deus nos dá de crescer e de avançar. A Sara, ela acompanhava todas as vezes o marido dela. Ela acompanhava e ela foi uma esposa fiel. Então, eu falei aqui para vocês de alguns pontos positivos, né, da vida de Sara. Eu vi que entrou mais gente aí, a Richelle, amada, muito obrigada. Quem mais entrou aí? Eunide. Ai, meu Deus, não sei falar. Entrou a Euneida Barreto, a Priscila, não, a Priscila não, Piscirichele Mendes, isso, Piscele. Difícil esse nome. Bem-vindo, pessoal, bem-vindo. Psicóloga, de psi, né? De psicóloga. Richelle. Tá. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Aproveitando aí que a gente deu essa pausinha, olha, aí no aviãozinho você pode chamar várias pessoas. E eu tenho ensinado o pessoal, porque é assim, gente, a gente participa de live, mas a gente não seja só um assistidor de live, vamos dizer assim, né? Seja um participante. Então, quando você é um participante, o que você faz? Você dá de dedo aí, sabe o coraçãozinho? Se você apertar nele, vai aparecer foguinho, vai aparecer 100%, vai aparecer o coração. Então, você aperta aquilo que mais fala com você. E quando você aperta no aviãozinho, aí você vai lá, vamos fazer juntos daí rapidinho? Vamos. Escolhe uma letra. Eu vou escolher a letra G. Aí todas as pessoas que estão com a letra G, você vai enviando aí essa live. E vai enviando para umas 10 pessoas. Isso é bem joia, tá bom? Ajuda o Instagram a saber que essa live tá enviando convite para mais pessoas, para abençoar a vida de mais pessoas. Conta aí, Andressa, sobre essa mulher. Então, eu já falei então agora para vocês sobre alguns pontos positivos de Sarai, né? De Sara. E agora eu vou falar alguns pontos negativos. O que tornou a Sara uma mulher improvável, né? Que depois se tornou provável, mas que passou por uma fase. Lembra que nós falamos sobre ser ou estar improvável? Então, ela teve uma fase que ela esteve improvável. Por quê? Lembra que eu contei para vocês que ela era estéril, que ela não conseguia gerar filhos e que Abrão tinha uma promessa para ser pai de nações, de multidão. Então, como que isso ia acontecer, né? A Sara, ela resolve dar um jeitinho. Nós mulheres somos assim, né? Não dá de um jeito, a gente tenta de outro. E a Sara também falou assim: eu vou dar um jeito nisso daí. Na época, era costume, tá? Elas terem servas e tal, as concubinas e tal. E Sara também tinha uma serva chamada Agar. Nós não vamos entrar aqui no mérito da Agar, tá bom? Porque nós temos uma live só falando de Agar, né, Vilma? E tá salva aí no... com certeza. Mas nós temos uma live aí só falando de Agar, tá bom? Quem quiser saber mais sobre Agar. Mas a Sara tinha essa serva chamada Agar. E na época era legal, no sentido de lei, de legalidade, que quando uma mulher não pudesse gerar filhos, ela podia pegar a sua serva, a sua concubina, e usar como uma espécie de barriga de aluguel. Deixa eu tomar uma aguinha aqui.
É isso mesmo, barriga de aluguel. Como se fosse uma barriga de aluguel. E aí, Sara resolve fazer isso. E isso está registrado lá em Gênesis, do capítulo Gênesis 16, de 1 a 4, né, que eu já li para vocês. E Sara conversa com Abrão e dá a serva dela, Agar, para Abrão gerar um filho. Abrão concorda com essa proposta aí, né, da Sara, lembrando que não era propósito de Deus que isso acontecesse. Deus não queria, Deus não é a favor da poligamia, de ter vários maridos e vários parceiros. Embora a lei, né, da época permitisse essas barrigas de aluguel, tá? Mas Deus nunca foi permissivo em relação a isso. Mas a Sara, em desobediência, né, agindo por conta própria, por talvez uma ansiedade, por medo, por se sentir humilhada, por se sentir infrutífera, muitas vezes por se sentir inútil, né? Passava quantas coisas devia passar pela cabeça da Sara, a ponto dela oferecer a própria serva para o esposo gerar um filho. E foi isso que aconteceu, e foi quando nasceu Ismael, tá? Nasceu Ismael. Só que quando nasceu Ismael, e quando a Agar ficou grávida, aconteceu mais um problema. Olha as consequências, né? As consequências da desobediência e de tomarmos atitudes, muitas vezes, baseada no nosso ser e no nosso querer. Agar, quando ficou grávida, a Bíblia relata que ela começou a desprezar a sua senhora, a sua patroa, digamos assim, né? Ela começou a desprezá-la. E aí a Bíblia vai relatando, elas tiveram ali como a gente diria nos dias de hoje, uma treta bem séria, né? Quem quiser saber todos os detalhes, aí tem que ler aqui na íntegra, né? E ali começou quando a Sara quer resolver as coisas pela força do próprio braço. Isso me fez lembrar e me faz um paralelo com a Eva. Lembra que nós falamos ontem de Eva? Lembra que Eva também tomou a maçã e deu para Adão? Isso nos faz um paralelo com Sara, com Sarai. Ela pegou a serva dela também e deu para Abrão. Entendeu? Querendo resolver uma situação, mas que gerou muito mais conflito, né? Quando nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço e não temos paciência, isso acontece conosco também. A gente tem os frutos amargos da decisão que a gente toma, né? Vamos dar continuidade. Aí o que acontece? Lembra que Deus sempre intervém quando a gente também pisa na bola e faz alguma coisa errada? Deus não nos deixa desamparadas. E isso aconteceu também com Sarai. A partir do momento que o Senhor fala com ela e com Abrão e muda o nome deles. Tem um relato aqui, quando Deus muda primeiro o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. No português, na língua portuguesa, Sara, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui mais uma imagem. Ó, deixa eu mostrar para quem não viu primeiro aqui a beleza da Sara e do Abrão. E aqui eu quero mostrar para vocês a mudança do nome da Sara. Por que, Andressa? Porque essa mudança faz muita diferença e vocês vão entender o porquê que Deus mudou o nome de Sarai para Sara, tá? Eu sei que a imagem ela pode parecer, acho que invertida aí para vocês, né? Acho que ela acaba parecendo invertida aqui, mas aqui, ó, é Sara, Sara com H no final. Então, primeiro o nome dela era Sarai, aqui em aramaico, né? Sarai. E depois Deus transforma e muda para Sara, acrescenta um H. Na língua portuguesa, ele não aparece esse H, né? Porque aí aqui cada país adapta a sua língua, então tira o H. Mas no original, o que Deus fez? Ele transformou o nome dela de Sarai, né? De Sarai para Sara.
acrescentando este H, tá? Este H, gente, ele faz muita diferença no nome de Sara, porque essa mudança de nome mostrou um novo propósito para Sara. O nome Sara, ele tem 5 letras, tá? 5 letras. E o número 5 na Bíblia, ele é muito significativo. Claro, a gente não vai falar aqui de... não queremos entrar assim na questão de numerologia, mas a Bíblia tem muitos códigos proféticos, certo? E o nome de Sara, a partir do momento que Deus acrescenta o H, ele acrescenta o próprio DNA dele no nome de Sara. Como assim, Andressa? Aqui embaixo nós temos aqui, eu coloquei as letras aqui, o nome de Deus, de Jeová ou Javé. Então, no original é YHWH. Percebam que tem 2 Hs, certo? Quando Deus acrescenta o H no nome de Sara, ele coloca o próprio DNA dele de multiplicação na vida dela. 5, o número 5, ele tem a ver com multiplicação. Lembram da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes? Que Deus multiplicou 5 pães e 2 peixes? Lembram, quem conhece aí um pouquinho mais a Bíblia, que Deus determina 5 ministérios para multiplicar a palavra deles, pastores, mestres, evangelistas, entre tantos outros, 5 ministérios. Também fala, o número 5, ele fala do 5º dia da criação, em Gênesis também, no 5º dia da criação, o que o Senhor cria no 5º dia? Ele cria os animais aquáticos, a diversidade dos animais, ele cria os animais terrestres e as aves do céu, tudo no 5º dia. Então, o número 5, ele traz a ideia de fecundação, de fecundidade, de gerar, de frutificar, de multiplicar. Quando Deus muda, isso é tremendo, quando Deus muda o nome de Sara, a Bíblia relata um pouquinho antes que era Deus que não permitia que ela engravidasse. Ela era estéril, por conta que Deus não permitia. Mas a partir do momento que ele libera uma palavra e ele muda, está abençoando ela e dizendo, agora você vai frutificar. Você vai multiplicar. Eu estou colocando em você essa bênção de multiplicação. Através também aí da mudança do seu nome. É tremendo isso. Quando Deus faz essa mudança do nome, coloca, né, acrescenta apenas uma letra, né, que no hebraico faz toda a diferença para o nome de Sara, que passa a ser também conhecida como riso. Por que riso? Quem conhece a história sabe que Abraão recebe aí a palavra e também recebe anjos de Deus que vêm trazer para ele essa palavra, essa promessa de que eles ainda seriam pais. E quando Abraão recebe essa promessa de Deus, ele já estava com 99 anos, Vilma. Imagina, 99 anos. Uau! E a Sara, agora com o nome de Sara, já estava com 90 anos. Então, vocês imaginem uma senhora, né, de 90 anos e um senhor de 99, praticamente 100, recebendo uma palavra de que eles iriam ter um filho, né? E aí, quando o Abraão recebe esses anjos, né, esses homens que de verdade eram anjos enviados de Deus, com essa palavra, Sara estava na tenda e ela ouve essa promessa. E a Bíblia diz que ela ri internamente. Ela sabe aquele, como assim, né, Deus? Eu já sou velha. A Bíblia diz que Sara não menstruava mais, né, nos dias de hoje. Ela já não ovulava mais. Como assim eu, uma senhora, o meu esposo já idoso, como assim nós vamos gerar filhos, né? E tanto é que o nome dela também é conhecido como Riso. E depois
Opa, 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 voltou. Voltou. só um minutinho. Isso, peraí. Eu acho que eu vou Isso. deixar nos meus dados móveis aqui, porque cansa. Dá só uma voltadinha no que você estava falando, Andressa. Deu essa parada, né? E o pessoal Deu continua essa aí, tá paradinha, o pausado, Jaime falou que pausou, sim. né? Você estava falando que eles tinham 90 anos, que o anjo, então, Isso. Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 90. Quando aqueles homens, que de verdade eram anjos, foram falar com Abraão que eles teriam um filho, a Sara escuta, ela estava dentro da tenda, ela escuta e ela fica se imaginando, como assim eu vou ter um filho daqui a um ano, né? A palavra, a promessa dizia que dali um ano eles teriam um filho. Como que eu já velha, né? Meu marido velho, idoso, e eu já não menstruo mais, eu já não tenho mais o ciclo menstrual. Como que eu ainda vou gerar um filho? Então ela riu dentro dela e Deus viu, né? E tanto é que o nome dela também pode, a gente pode achar como um significado de riso, mas depois a gente vê que Isaac nasce e Isaac também tem o significado do nome sorriso também por conta desse sentimento que a Sara, a princípio, ela duvidou, né? Mas depois ela creu e teve fé, né? Então, assim, isso acontece com a gente também. E olha que interessante. Muitas vezes acontecem coisas conosco, ou nós recebemos palavras, ou temos sonhos, metas e pensamentos que a gente pensa assim: ah, isso não vai mais acontecer. Isso é impossível de acontecer. Como que vai acontecer isso? Eu quero dizer para você, mulher, que se a palavra que você recebeu foi de Deus, não importa o tempo, ela vai se cumprir, ela vai acontecer porque não depende de nós, não depende do que os nossos olhos veem, não depende da nossa razão, do nosso intelecto, porque fisicamente Sara não poderia mais ter filhos, né? Ela teve ali um momento de incredulidade, que ela falou: será eu? Como assim? Né? Como que eu vou gerar se eu não posso mais, eu não menstruo, o meu esposo já é velho, então assim, já é idoso, né? Como que eu vou conseguir? E muitas vezes acontecem situações na nossa vida que nós também pensamos assim. Isso não vai se cumprir. Como que isso vai acontecer? Tinha que dar uma reviravolta total. Mas quando não é algo do nosso coração, mas quando vem de Deus, se cumpre. Então, vou recapitular aqui. Não sei se tem aí alguma dúvida, algum comentário que você queira falar. Você tá, deixa pode eu falar. só perguntar, pessoal. A Ruth está dizendo que para ela pausou. Ruth, já voltou para você? Para mais alguém pausou aí ou não? Às vezes pausa, você tem que dar uma saidinha e voltar outra vez para o Uhum. Instagram, tá? Eu quero dar as boas-vindas, né, para algumas pessoas aqui. A Karine entrou, a Kelly entrou, e tinha mais uma pessoa aqui, só um minutinho. Ah, tá. A Su Aulice, Alceter e Sheila, bem-vindas, gente, bem-vindas mesmo, viu? E vai me dizendo aí, a Janice também entrou, Janice, bem-vinda, acabou de entrar, e vai dizendo aí se tá tudo certo, gente, com vocês aí. Suelen, aqui para mim também, aí saí e voltei. Isso, Suelen, é assim mesmo que faz. Gente, se pausar para você, né? A gente Você voltar, não se sai preocupa. e volta, tá? É porque a Uhum. internet é assim mesmo, né? Ao vivo essas coisas acontecem. Aí, às vezes, a sua internet não dá certo e tal, mas a gente vai tentando. O que não pode é não voltar. Tem que continuar, tá bom? Deixa eu fazer um adendo aí o que você falou, Andressa, rapidinho. Sabe de uma coisa? O ser humano, ele colocou, a gente é colocado em caixinhas o tempo todo, né? Uhum. Ai, casou, tem que ter filho, né? Ficou noivo, tem que casar. Tá namorando, tem que noivar, né? Não tem namorada, tá ruim, tem que arrumar namorada. Nunca ninguém tá satisfeito com nada,
né? E essa insatisfação é herança, né? Herança. A mulher que não ficava grávida nessa época, até hoje, uma mulher que quer engravidar e não consegue, é um terror, né, para a Uhum. família. E as pessoas, e aí, quando eu vou me dar meu sobrinho? E aí, quando não vai ter filho? E sempre pressionando a mulher a ter filho. Mas uma coisa interessante, que a sociedade acha que quando você vai alcançando a idade, você não pode mais ter a maternidade. Isso é Uhum. ridículo. Isso É. é a coisa mais horrível que tem. Na verdade, a gente sabe pela medicina, né, que você tem um tempo adequado, os óvulos, né, inclusive as. Falando aqui. Isso, gente, é uma coisa da sociedade, é uma coisa das pessoas que não é do cristianismo. O cristianismo prova que para Deus não há impossível. E que mesmo você não menstruando mais, ou seja, acabou o óvulo, acabou tudo, Deus faz o impossível na vida de uma mulher. E a maternidade ela é possível do momento que o útero está bem, já maduro, até quando Deus quiser que você tenha filhos. Isso não é feio, isso não é ridículo, não é humilhante. Uma mulher de 40 anos, né? Teve uma de 60 que ela deu um depoimento e ela estava muito feliz por ter filhos. Ela falou assim: eu estou feliz e não estou nem aí para que com 60 anos eu já eu não sou, eu sou mãe. Deus me deu o poder de ser mãe, aquilo que eu queria muito na minha vida e a gente não conseguia. E por um milagre eu fui mãe aos 60 anos. E quem quer debochar de mim, desculpa, tá? Mas a bênção está comigo, não está com vocês. Então, eu queria deixar isso daí, porque muitas vezes nós achamos, né, que Sara, que ridículo. Até a Sara achou, né? Ai, que ridículo. Mas E, não, para mas isso a gente maternidade, para tem um bondade, detalhe não há, importante, né? Vilma. Naquela época, eles viviam muito mais do que nós, né? Então, a gente entende também que a saúde, a longevidade, ela também era estendida. Não é que nem os dias de hoje, né? A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo certo. Mas para Deus, se Ele quer, quem somos nós para dizer que não, né? Se Deus quer abençoar na Se época é uma dele, no tempo promessa, dele, né? Ainda mais um filho de uma promessa. promessa, né? Sim, sim. Então, agora, amadinhas, nós vamos partir aqui para as nossas considerações finais, para a nossa conclusão, com o que a gente aprende com a vida da Sara, com tudo isso que aconteceu com ela. Primeiro, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês já sabiam dessa questão do nome dela e da diferença que o H fez na vida da Sara, tá bom? Então, eu quero aqui, ó, compartilhar com vocês o que a gente aprende com essa mulher, tá bom? Que em algum momento da história dela se tornou improvável ao dar a sua serva para cumprir uma promessa que não era para a serva dela, mas era para ela gerar, né? Ela seria a mãe de nações que, através, depois de Isaac, iam muitas e muitas, né, descendentes aí para essa história. Então, primeiro, Tara nos ensina sobre fé. Apesar da incredulidade que ela teve em um momento, quando ela sorriu e ficou pensando, né, meu Deus, como assim eu vou ter um filho? Depois que passou, digamos, esse momento, ela creu e ela ficou firme e ela decidiu acreditar na palavra. Então, ela teve fé, assim como a gente leu ali, né, em Hebreus 11:11, que foi pela fé que eles se tornaram pais. Não foi por algo visível, não foi por uma condição humana, não foi por um tratamento biológico, por um medicamento ou por, enfim, por uma tecnologia que eles tiveram filhos. Foi por milagre divino, foi porque eles acreditaram, Deus cumpriu e os abençoou, apesar das circunstâncias.
O que mais eu aprendo com Sara? Que a gente não deve se precipitar, mesmo que o mundo nos ofereça legais para isso, tá? Se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho que confiar. Como assim os meios legais? Lembra que Sara, ela podia, era legalmente aceito dar a serva dela para ser mãe no lugar dela. Então, digamos que pela lei ela estava respaldada. Mas nós temos que julgar a lei, porque nem sempre o que a lei permite é o que Deus permite, não é o que está na palavra. Nós estamos aí com uma polêmica muito grande aí, né, Vilma? Não sei se você andou acompanhando, se alguém aqui já acompanhou, de uma cantora famosa que fez um relato declarando a fé dela, declarando o que estava na Bíblia dela, acerca do assunto da diversidade. E aí todo mundo, muita gente aí, descendo a lenha nela, mas ela só falou aquilo que estava na palavra, na Bíblia. E isso acontece muito nos dias de hoje. Existem leis que são contra o que está na palavra. Então, não é porque está na lei é que eu vou cumprir aquilo lá, porque se aquilo for contra a palavra de Deus, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho que decidir, né? Eu aprendo com a Sara que eu não posso me precipitar e que nem sempre é bom, mesmo que eu possa usar os meios legais, eu tenho que aprender a confiar em Deus. Eu também aprendo com a Sara que beleza não é sinal de fertilidade. E isso a gente aprende muito também, porque no mundo a gente sempre julga as pessoas, né? Pela capa, pela aparência, se tá gordinha, se tá magrinha, se tá assim, se tá assado. Mas nem sempre a aparência diz realmente quem você é. A Bíblia relata que a Sara era muito bonita, inclusive o rei quis que ela fizesse parte do seu harém. Os homens notavam que mesmo em idade avançada, ela era muito bela. Mas beleza não é sinônimo de fertilidade. Às vezes você pode ser bonita por fora, você pode estar em forma, ou você pode ser bonita do jeito que você é, mas existir alguma área da sua vida que está estéril, que não está frutificando. Pode existir alguma área na sua vida que ainda não está na sua plena capacidade. Pode existir dentro de você, no seu interior, algo que ainda não frutificou, algo que ainda está seco e infértil. Não só falando aqui da maternidade, mas falando de qualquer área da sua vida. Então, eu aprendo com Sara que beleza não quer dizer totalidade de felicidade ou totalidade de cumprimento de propósito, tá? Eu também aprendo com a Sara que apoiar e ser companheira e seguir o esposo nas direções que Deus dá a ele também faz parte do meu propósito, que eu posso e devo fazer mudanças geográficas, me desapegar de lugares, de circunstâncias e de pessoas para cumprir aquilo que Deus tem para mim. Então, muitas vezes eu vou ter que fazer essa saída, esse movimento geográfico. Eu aprendo com ela que quando eu sou obediente, eu cumpro o propósito de Deus na minha vida. Eu aprendo que mudar faz parte de crescimento, né? Sara me ensina a não ser apegada a coisas e lugares. Sara me ensina que por mais que uma situação humanamente possa parecer impossível, improvável, quando Deus promete, ele vai cumprir. Sara também me ensina que nem sempre um presente é bom. No momento ele pode parecer bom, mas depois o gosto é amargo. Por que eu estou falando de presente? Porque Agar, a serva dela, foi um presente que eles ganharam. A gente não entrou aqui na história de Agar, mas se você for se aprofundar lá e ler toda a história de Gênesis... O presente trabalhoso. A Agar foi dada como presente para Abraão e para Sara. E esse presente ficou ali com eles anos e anos,
E o próprio presente que ela ganhou veio depois a trazer amargura para ela. Isso também me ensina que muitas vezes uma mulher confia em outra mulher, abre o seu coração, conta as suas angústias, as suas tristezas, a sua dor, porque foi o que Sara fez quando ela chama Agar para dar ao seu esposo. Sara abriu o coração para Agar, né? Ela se expôs, de certa forma, à sua fragilidade. Muitas vezes a gente se expõe e conta a nossa fragilidade para pessoas e para mulheres que depois nos apunhalam pelas costas. Quantas e quantas histórias, né, Vilma, de mulheres que abriram o coração com suas amigas, entre aspas, contaram problemas particulares do seu casamento, da sua situação, seja ela financeira, amorosa, enfim, compartilharam situações e depois essas amigas, essas, sei lá, parentes, enfim, acabaram ficando com o seu marido, traindo amigas, né? Às vezes nem é casada, mas amiga que confiou na outra amiga e depois a amiga foi lá e pegou o namorado. Você entende? Então, eu aprendo com Sara que a gente tem que ter cuidado com quem a gente confia e cuidado com esses presentes que vêm embrulhados de uma forma que depois vai nos dar problemas, né? Então, a gente tem que cuidar quando a gente confia, né? Essa fragilidade. Eu aprendo com a Sara, ela me ensina que, mesmo sendo cobiçada por outros homens, ela foi fiel ao seu esposo, porque por ter uma aparência bonita, ela chamava atenção por onde ela passava. E mesmo assim, mesmo sabendo da beleza que ela tinha, aqui no caso a beleza exterior, ela não se usava dessa beleza para tirar proveitos, nem para atrair o esposo dela. Muito pelo contrário, Sara me ensina a ser fiel, né? A gente não sabe se o Abraão era tão bonito quanto ela, mas mesmo, vamos fazer aqui uma hipótese que ele não seja ou que fosse, ela sabia o lugar dela de esposa, de companheira e de uma esposa fiel. E para finalizar aqui, a Sara também me ensina que chega um momento na nossa vida que a gente tem que dar um basta nas afrontas do inimigo e se posicionar para você não perder a bênção de Deus, para você não perder sua família, não perder seu casamento. Como que Sara fez isso? Quando ela chega e dá uma dura na Agar, tem? Quem lê lá toda a história vai saber que a Sara teve um momento que ela teve uma treta feia com Agar e ela teve que dar um basta e ela chegou e falou para Abraão, manda essa mulher embora daqui com o filho dela, eu não quero mais ela aqui, porque se ela ficar aqui, olha como o filho dela está tratando o nosso filho, eu não vou dividir a herança, enfim. Sara me ensina que chega momentos na nossa vida em que nós temos que bater o pé e dar um basta nas afrontas de Satanás. Nós temos que nos posicionarmos e não deixarmos Satanás tomar território e nos afrontar. Então, chega um momento que a gente tem que realmente colocar um ponto final. Ela me ensina a ter fé e, por fim, ela me ensina que eu posso ser livre das minhas frustrações, das minhas inseguranças, se eu depositar a minha confiança em Deus. Então, eu tiro todos esses ensinamentos da vida de Sara, né? Como ela me abençoou, como fazer esse estudo aqui me abençoou muito, porque nós precisamos de mulheres que nos inspiram a sermos melhores. E vejam, não eram mulheres perfeitas, por isso que nós estamos na série de mulheres improváveis, porque Sara, ela não foi uma mulher improvável, ela esteve um período da vida dela improvável. Ela foi mais provável do que improvável, né? Pelos relatos aqui, ela foi mais provável do que improvável. Então, ela nos ensina que apesar da gente, muitas vezes, tomar decisões erradas, fazer coisas que não deveríamos,
sempre temos uma chance de recomeçar e voltar e colocar no prumo certo e ativar as promessas de Deus na nossa vida através da fé. Eu quero saber das mulheres que estão aí conosco até agora, as amadinhas que ficaram aí, o que que elas acharam aí dessa história da Sara e se elas aprenderam, o que ficou mais forte para elas, escrevam aí na história de Sara e desses ensinamentos que a gente aprende com ela. Vamos lá, Vilma, o que o pessoal está Olha escrevendo? só, eu já quero agradecer, né, todo mundo que participou, que está participando dessa live, né? A Helena fez uns comentários aqui que eu quero ler. Por que que eu quero ler? Porque, gente, a Helena, só tem 10 anos, mas Uhum. ela tá pegando toda a essência e ela vai levar essa Pode. essência para a vida dela todinha. Então, ela fala assim, que Sara ensina muitas lições boas, tipo que nós precisamos refletir nas nossas decisões, né? Ai, que Refletir no que bonitinho. eu preciso decidir. A outra coisa que ela falou é que a Sara confiou na Agar, mas depois a Agar ficou se achando e se revoltou contra ela. E que a Uhum. gente precisa cuidar, né? Cuidar com quem nós vamos, em quem nós vamos confiar, né? Ao Que é perfeito, importante, Helena. né? Em quem que nós vamos confiar, né? Em quem? Então, é isso mesmo. Eu fiz um comentário aqui também, né, que nós temos capacidade de frutificar. E a alegoria de ser um filho, né, pode ser um projeto novo, né? Quantas Mesmo. vezes, né, a gente já sabe até em novela eles colocam que a pessoa pensou uma coisa, o outro foi lá e fez primeiro. É. Então, muitas vezes a gente Compartilhou, né? compartilha com um amigo a nossa ideia e, de repente, alguém roubou aquela ideia, né, da pessoa. Então, isso é interessante. E eu quero também dar as boas-vindas. Ô, Ed, hoje você chegou atrasada, hein, Ed? Ah, não! Bem-vinda, querida. Cheguei agora. Boa noite. Bem-vinda. Depois E ela é volta isso. lá e assiste, né, Ed? Isso mesmo, vai ficar gravada, não por muito tempo, gente, mas você volta lá, Ed, e assiste a live que vai ficar no perfil aí da Andressa, tá bom? Então, amadas, hoje a gente está aí encerrando essa primeira semana da série, né? Nós tivemos live segunda, terça e quarta. Se alguém aqui não assistiu, estão todas salvas no meu Instagram. Na primeira live, a gente falou que é ser ou estar improvável. Na segunda live, nós falamos sobre a história de Eva e hoje nós falamos de Sarai, de Sara. Então, são mulheres que nos ensinam muito. Vai ficar um tempinho gravado, mas não vai ficar muito tempo. Depois a gente vai baixar, vai tirar, vai colocar no YouTube. E semana que vem nós estaremos com a Vilma. E aí eu vou ficar no apoio aqui. E a Vilma vai trazer mais 3 mulheres incríveis, improváveis, para trazer lições para nós. Vai a... Opa, deu uma pausa aí. Isso. Eu acrescentei algumas coisas no que você estava falando enquanto estava em pausa. E semana que vem, então, vocês têm que ficar ligadinhos. Vai ser no meu perfil, Vilma com Isso. W Duarte 600, tá? E nessa nossa série, essa série que a Andressa fez, né? Que ela está fazendo, são as mulheres da genealogia de Jesus, Isso né? mesmo. E a gente ainda vai decidir como que nós vamos continuar isso daí. Eu vou falar uma outra coisa, né? Mas eu quero chamar a sua atenção muito, 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 porque, primeiro, é um ministério da igreja, né? Que é as viúvas.
E talvez outras pessoas que estão aqui sejam também viúvas, mas eu tenho certeza que você conhece alguém, principalmente a pessoa mais velha, né? E muitas vezes nós tratamos essas pessoas, parece que nós vivemos num mundo onde essas pessoas não existem. Você olha para elas assim e as pessoas vão caminhando, vivendo ao lado destas viúvas, mas não se preocupando com isso. E isso tem gerado em mim um temor muito grande, porque a Bíblia fala que o verdadeiro evangelho é que cuideis dos órfãos e das viúvas. É Então, eu verdade. tenho certeza que as mais velhas aqui têm talvez a mãe ou a sogra, alguém que é essa viúva aí, ou sua amiga que perdeu por um trauma. Então, a série vai falar sobre as viúvas. Agora nós vamos continuar no meu Isso. perfil a partir de segunda-feira. Estou preparando uma coisa muito especial e na segunda-feira eu vou falar sobre uma mulher da Bíblia específico, mas eu vou falar sobre a minha experiência em ser viúva. Eu fiquei viúva há um ano. Ah, não vou contar segunda-feira, Conta, não conta, amor. vou te A deixar na Vilma ficou bem expectativa. aí, Vou falar para gente. você, em plena pandemia, como que foi isso para mim, tá? Como que foi isso para mim? E vou trazer os princípios básicos e vou trazer também o princípio de como nós todos temos um envolvimento com a viúva, com o órfão, mas agora, no caso aqui, com a viúva. Então, você não pode perder. Nós vamos colocar um banner, né? Mas depois de amanhã, para te dar já. Você já envia isso. Outras viúvas precisamos curar. Viúvas estão feridas, É verdade. machucadas, chateadas com Deus, irritadas com a sociedade. Porque quando você fica viúva, parece que você deslocou de algum lugar, porque é um estado. Apesar das pessoas acharem, né, que elas estão solteiras, a Bíblia, ela fala do solteiro, ela fala do casado, ela fala do viúvo, ela fala do separado. Então, muitas pessoas separadas acham que estão solteiras e não estão, né? Casado é casado, ponto e basta. Mas aí ou ficam separados, ou ficam viúvos. É um estado, né, civil. E isso é lei também. Na lei está lá, né? Você vai fazer um formulário e aí eles te perguntam: você é casado? Você é viúvo? Você é solteiro? O que, que você é? Né? Hoje, e que a gente Bom, precisa caminhar nisso daí, tá? Segunda-feira. então aguardem aí, já fiquem alertas, como a Vilma disse, né? Nós teremos várias séries de vários temas, tá? Esse tema mesmo que eu trabalhei com vocês, eu trabalhei apenas duas mulheres da genealogia de Jesus. Ao todo são 7 mulheres. Vai depender se vocês querem ou não que a gente continue nas séries, né? E a Vilma vai entrar agora nessa questão aí das mulheres que sofrem, já sofreram ou que estão passando por um processo de luto relacionado à viuvez e o que, que a Bíblia fala sobre isso e quais são as mulheres que ficaram viúvas na Bíblia também. Você vai se impressionar pela quantidade de mulheres e o que, que Deus fez na vida dessas mulheres que ficaram viúvas. Mas como a gente disse para vocês, nós temos as séries das viúvas, nós temos das mulheres que ficaram estéreis e que depois tiveram filhos e que adotaram filhos. Nós temos das mulheres que sofriam alguma enfermidade, que tinham algum problema e que precisaram de cura e foram curadas. Então, nós temos vários temas aqui que, de acordo aí com o interesse das mulheres, né, a gente vai desenvolvendo aqui com vocês. Tá bom, gente? Vilma, bora fazer o print. Vou Tá, desativar os mas antes de comentários fazer o print, aqui. peraí, não tira ainda não. Ai, você tirou os comentários. Quando ela Tirei. voltar com os comentários, eu quero ler um comentário ali bem legal, Ah, sim, tá? vai ser ler. Vamos tirar o print, gente? Aí, tirem o print aí, você, né, com o seu celular, No e final também. posta lá e marca a gente que nós vamos repostar vocês, tá bom? Isso. Isso, ficar paradinha aí para eu tirar aqui antes que.
Trave. Aê, tiramos. Peraí que agora eu quero tirar um print aqui com a... Pra não perder Eu quero tirar aqui com o Esther. Vamos lá, tirar mais um? Peraí. Quem tá aí pode tirar o print, como a Vilma disse. Tira o print e depois marca a gente. 1, 2, Isso 3 aí. e... Aí. Isso mesmo. Eu quero agradecer. Abre os comentários para eu terminar, só Vou ler o abrir, vou comentário abrir. aqui. Ai, leia, abri. Ok, então, peraí que eu... Oi, Ed, eu quero saber tudo. Ela é uma linda, essa Ed. Isso aí. Olha só, é, a Suelen, ela disse assim: dentre tantas coisas sobre o presente que recebemos e que por um tempo foi bênção, mas o presente vira maldição por conta de uma decisão errada, escolha errada. Então, bora refletir sobre essa revelação. Exatamente, Suelen. É uma revelação para você e para muitas mulheres. Nem todo presente que você recebe vai se tornar uma bênção na sua vida. Ele pode tomar uma tremenda maldição na sua vida. Ismael, que foi o filho que veio de Agar, ele acabou vivendo a vida dele longe do pai e do irmão, né? Então, nem tudo... É igual presente de grego, né? Cuida que muitas vezes esse presente não é bom, não, tá? A Heleninha disse que quer que continue sim, essa série de Mulheres Improváveis está recheada de lições. A Ed Que Silva disse, bonitinho. eu quero saber tudo, isso mesmo. E Aê, obrigada. a Pri Ventura acabou de entrar. Ô, Pri, puxa! Ó, segunda eu te espero, 7h30. Gente, coloca aí um alarme para te lembrar que é 7h30, tá? 19h30, para você não perder nadinha. Nós estamos no finalzinho mesmo, dando tchau já. Estamos dando tchau. Olha, e a gente já passou mais de 1 hora, quase 1 hora e meia aqui. Gente, a gente tem que se cuidar, porque tanto eu como a Vilma, a gente é professora. E se a gente não se cuidar, a gente fala pra caramba. E se der corda pra É tão gente, a bom gente ficar com vocês aqui. cotovelo, né, Vilma? Se der corda pra gente, a gente para mais de falar. E conteúdo, Deus tem derramado muito conteúdo no nosso coração das mulheres improváveis. Então, gente, a gente tem tanto conteúdo que a gente quer mesmo derramar. Se vocês tiverem paciência, né, de esperar, de ouvir, de acompanhar a gente, vocês vão ser muito abençoados, assim como nós estamos sendo também com a vida de vocês. Amém. E a gente quer derramar, transbordar, tá? E você transborda para outro também, né? Como você pode transbordar? Envia essa live às pessoas que você conhece. A gente não pode ficar na internet só ali, ó, o dedo subindo. Não, a gente precisa também fazer desse veículo, desse canal, um canal para abençoar outras pessoas. Assim como você vê um banner que você acha super legal, então envia essa live para outras pessoas, tá bom, queridas? Então tá, né? Vamos embora? Beijos Beijo! por nós, a gente ficou aqui um tempão, né, Vilma? Mas a gente tem que... Obrigada por Com cada um que certeza. chegou aí. Ó, a Marlene chegou. Pessoal, vai ficar salva MM depois. Duarte, ó. Poxa, você chegou no final. A Ed tá falando assim, essa história é maravilhosa. Eu fiquei impactada quando ouvi vocês falarem da outra vez. Pois é, Ed. E segunda-feira tem mais impacto, Ed. Com Tem certeza. mais. Voltarei na próxima. Pri, eu tô te esperando, hein? Tô te esperando na próxima. Quero fazer Segunda-feira. uma O oração, ateliê Vilma, para Regina encerrar. Ferraz entrou. Oh, meu Deus. Anne entrou, Anne Luísa. Segunda-feira é 19h30 e vai ser muito especial, tá? Vamos embora, Padrão da senão a gente Vilma. fica.
Deixa eu fazer uma oração por essas mulheres que estão aqui, Vilma. Querido Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti, Pai. Nós bendizemos o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de poder ser instrumento abençoador na vida dessas mulheres. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero que o Senhor derrame uma unção especial, uma unção de sabedoria na vida de cada mulher que está aqui e de cada mulher que vai assistir essa live depois, Pai. Que o Senhor derrame uma unção, a unção de Sara, a unção de sabedoria, a unção de ser uma mulher de fé, de ouvir ao Senhor, de cumprir o propósito, de se achar em Deus, de improvável passou a ser provável pelo Senhor. Deus, derrama essa unção de sabedoria sobre as nossas vidas e que a cair nessas ciladas e não perder aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado por cada uma dessas mulheres. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, Tchau, tchau. lindas! Tchau, tchau. Deus abençoe. Postem lá e marquem a gente para a gente repostar vocês, tá bom? E se tiver pergunta,